Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, semana 2. Vamos lá? Ô, gente, olha aqui que curioso. Na semana 2 desse PET 3 aqui, do 9º ano, a gente vai fazer o estudo de um texto inusitado. Eu acho que nenhum de vocês ainda não tinha estudado esse gênero textual. Eu acho, né? Que é o meme. Uai, dona, mas meme é gênero textual? É sim, porque texto é todo enunciado que utiliza a linguagem, sendo ela verbal, que são as palavras, ou não verbal, que são as imagens, os símbolos, com o objetivo de comunicar alguma coisa. Então, a partir do momento que aquele enunciado, aquele texto, aquela construção, aquela obra tem um objetivo comunicativo e utilizou-se da linguagem para isso, é um texto. Então, para ser considerado texto, tem que ter objetivo, sentido e utilizar a linguagem. Lembrando que a linguagem, conforme eu já expliquei, pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal são as palavras, faladas ou escritas. E a linguagem não verbal são as imagens, os desenhos, os símbolos, conforme a gente tem aqui nesse exemplo, né, de texto, que utiliza tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Você tem a imagem aí do Chapolin e uma sequência de frases. Vamos ver o que isso aí significa. Então, tá o Chapolin com uma expressão assim meio pensativa, como se ele estivesse meio confuso, pensando, mas o que está acontecendo? E aí tem essa sequência de frases aqui, ó. Sua mãe está digitando. Reticências. Sua mãe está digitando. Sua mãe está digitando. Sua mãe está digitando. Oi, filho. Beijos. O que isso aqui significa? Então, como nós somos usuários experientes dos meios de comunicação digitais, ou seja, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, a gente sabe muito bem o que isso aqui significa, né? É quando você tá lá, por exemplo, no WhatsApp ou no Telegram, e aí aparece escrito lá que fulano de tal está digitando. Aqui no caso é a mãe da pessoa, né? Sua mãe está digitando. Aí passa tempo, e você pensa assim, gente, mas a pessoa está digitando, é a Bíblia? O que está acontecendo? E está digitando, de repente, enfim, né? Até que enfim, a pessoa manda a mensagem. Aí é um simples, oi filho, beijos. Aí você fica por entender, gente, o que essa pessoa tanto estava digitando, será que ela desistiu no meio do caminho? Então, isso aqui, na verdade, é uma piadinha, né? Um meme. O meme é o quê? É uma piadinha da internet, né? É um gênero que tem o objetivo de provocar humor e fazer uma certa crítica, usando a ironia, e esse texto circula nas redes sociais. Aqui o objetivo foi fazer uma piada, né? Tirar sarro, fazer graça com as pessoas mais velhas, que não têm tanta habilidade com as novas tecnologias, e aí elas acabam causando situações engraçadas, como, por exemplo, uma mãe que fica digitando, procurando as letras e erra, e volta e digita de novo, para no fim digitar, oi filho. Então está salientando a dificuldade das pessoas mais velhas em lidar com as novas tecnologias de comunicação. Sabendo disso, vamos responder essa primeira pergunta aqui, ó. Sobre o que trata o meme? É o que eu acabei de explicar. Esse meme aí, o assunto dele, o tema dele é o quê? É a dificuldade que algumas pessoas mais velhas têm em lidar com as novas tecnologias. Número 2. Em que consiste o humor do texto? Então, a gente sabe que o meme é um gênero textual que tem o objetivo de provocar o humor, de fazer uma ironia. E aí, através do uso da linguagem verbal e não verbal, esse texto aí especificamente procurou criar qual efeito humorístico? Ou seja, onde que está a graça? Onde que eles tentaram criar a graça aqui nesse meme? O humor do texto está na expectativa gerada com relação ao tamanho e ao conteúdo da mensagem que a mãe estava digitando, pois parecia ser um texto muito grande, mas revelou-se um simples oi. Então, como que o autor desse meme tentou provocar o humor? Foi gerando expectativa na gente com relação ao tamanho da mensagem da mãe. Parecia ser uma mensagem muito grande, mas no final revelou-se que era simplesmente um oi.
Atividade 3. Marque um X nas características do gênero meme. Então, já deixei marcado aqui para vocês, né? A única informação aqui que não corresponde a uma característica do gênero textual meme é essa aqui, ó. É um gênero bastante antigo e foi criado com a finalidade de emocionar. O gênero textual meme é relativamente novo, ele não é tão antigo, e o objetivo dele não é emocionar, é provocar humor, é fazer rir, criticar, ironizar. As outras 3 características, elas estão relacionadas de alguma maneira com o gênero textual meme, que são: os memes podem ser frases, comumente acompanhadas de figuras, tipo aquele meme, né, minha filha? Então, esse meme, ele tem algumas variações. Tá com saudade da escola, né, minha filha? Só de colocar essa frase, as pessoas já entendem a referência. Mas, comumente, ela vem acompanhada da foto do Dr. Drauzio Varela, né? Então, todo mundo entende a ironia desse meme. Depois tem aqui, ó, são informações com tom jocoso, ou seja, engraçado, irônico, e trocadilhos sobre um acontecimento real. Normalmente, os memes, eles partem de acontecimentos reais, né, e fazem uma crítica, fazem uma ironia, satirizam, fazem piada, tiram sarro, né, zoam esses acontecimentos. Depois fala aqui, ó, tem a possibilidade de ser recriado por qualquer um e a qualquer momento. Ou seja, qualquer pessoa pode criar um meme ou até mesmo virar um meme a qualquer momento e publicar na rede, né? Próxima atividade. Então, agora nós vamos fazer a leitura dessa charge aqui, ó. Então, tem o desenho de um homem das cavernas. Ele está segurando um espeto, onde está fincada a terra. E aí tem uma fogueira. Então, está representando como se o homem das cavernas estivesse assando a terra na fogueira. E aí, em cima tem a frase que diz assim, ó. Assim caminha a humanidade. Então, isso aqui está fazendo uma crítica a quê? As atitudes do ser humano e essas ações realizadas pelo homem contra a natureza acabam contribuindo para o aumento do aquecimento global. E aí é o que está perguntando aqui, ó. A charge utiliza de ironia para demonstrar o quê? É a letra C, o aquecimento global provocado pelo homem. Então essa é a crítica que está sendo feita nessa charge. Depois vem esse outro texto aqui. É uma sala de aula e a professora vai e pergunta: quando falamos em lenda, qual a primeira coisa que você pensa? Aí uma aluna fala: um saci aprontando. O outro aluno: o caipora protegendo a floresta. E o último aluno: um político cumprindo todas as suas promessas de campanha. Então a gente percebe a ironia desse último personagem aqui. Porque ele está colocando a figura do político que cumpre verdadeiramente as promessas que ele faz durante a campanha como se fosse uma lenda. É que nem o Saci Pererê, que só existe na imaginação, no folclore. Ele está querendo dizer que o político que cumpre as promessas não existe. É coisa da imaginação, é um folclore, é uma lenda. Aí é o que está perguntando aqui, ó. A charge acima ironiza a respeito de quê? É a letra D, a respeito dos hábitos dos políticos mentirem, que eles fazem promessas durante a campanha e depois não cumprem. E os que cumprem não existem, os que cumprem são lendas, de acordo com a charge. Número 3. Quais são as principais características de uma charge? São 3 principais características. A primeira, apresenta linguagem não verbal, ou seja, essencialmente uma charge tem que ter imagens, tem que ter desenhos. E às vezes mesclam com linguagem verbal. Às vezes a charge é constituída só da imagem, só do desenho. Mas às vezes essa imagem vem acompanhada de alguma frase, de algum texto. A segunda característica da charge é que ela faz uma crítica social. Então, essencialmente, o objetivo de uma charge é fazer uma crítica social, utilizando-se do humor e da ironia. E a terceira característica da charge é que o tema relaciona-se com a atualidade de um local. Então, tipo assim, a charge que é feita, que é produzida para o Brasil, é diferente de uma charge produzida para os Estados Unidos, porque o contexto é diferente. A charge alimenta-se, a charge busca
os assuntos na atualidade, na realidade daquele lugar, daquela época. O que pode ter graça e fazer sentido aqui no Brasil, não vai ter graça e não vai fazer sentido em outros lugares do mundo. Atividade 3. Leia o texto abaixo. Aí tá dizendo o seguinte, é uma notícia jornalística, né? E aí vamos fazer a leitura dela. O Comitê Olímpico Internacional decide transferir a Maratona Olímpica de Tóquio 2020 para Sapporo. Mudança visa poupar atletas das altas temperaturas no verão japonês. A maratona e a marcha atlética dos Jogos de Tóquio 2020 serão disputadas na cidade de Sapporo, no norte do Japão, onde as temperaturas são mais amenas no verão do que na capital japonesa, 5 a 6 graus a menos que as registradas em Tóquio. O Comitê Olímpico Internacional, ou COI, bateu o martelo. A maratona e a marcha atlética dos Jogos de Tóquio 2020 serão disputadas na cidade de Sapporo, no norte do Japão, onde as temperaturas são mais amenas no verão do que na capital japonesa, 5 a 6 graus a menos que as registradas em Tóquio. A mudança foi anunciada oficialmente pelo presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, na manhã de hoje, 1º, após reunião com o governador de Tóquio e o governo central japonês, que encerrou a discussão sobre a alteração do local de provas. Há algumas semanas, o COI se mostrou favorável à transferência da sede da maratona e da marcha atlética. Há algumas semanas, o COI se mostrou favorável à transferência da sede da maratona e da marcha atlética para Sapporo, no intuito de poupar atletas do forte calor. No verão deste ano, os termômetros ultrapassaram os 35 graus na capital japonesa. A ideia desagradou a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, que logo se manifestou publicamente contra a mudança. Hoje, Koike disse aceitar a transferência, mas não deixou de fazer ressalvas. Basicamente, então, o texto está falando que nas Olimpíadas de Tóquio 2020 haveria uma mudança do local de realização de 2 esportes, a maratona e a marcha atlética. Antes iria ser na capital, que é em Tóquio, e depois da decisão do Comitê Olímpico Internacional, passou para outra cidade cujo nome é Sapporo. E essa mudança ocorreu porque nessa outra cidade, em Sapporo, a temperatura é mais amena durante o verão, ou seja, faz menos calor. Isso aí iria ajudar a poupar a saúde, né, o bem-estar dos atletas, porque se você for correr numa temperatura muito alta, vai ser pior, né? Você vai ter muito mais desgaste físico. E aí vem a pergunta aqui, ó. Qual é o fato central noticiado? Você pode basicamente pegar o título, ou então resumir com as suas palavras. O tema central noticiado é a transferência da Maratona Olímpica de Tóquio 2020 para outra cidade, Sapporo. 2. Quais as principais circunstâncias do fato noticiado? Circunstâncias são as principais informações que devem constar num texto jornalístico. Então, uma notícia ela deve essencialmente explicar o seguinte: o que aconteceu, com quem, onde, quando e por quê. Então, eu coloquei aqui separadinho para vocês, ó. Quais que são as circunstâncias desse fato noticiado? Primeira coisa, o que aconteceu? Foi a transferência do local de realização da maratona olímpica e marcha atlética. Quem? Ou seja, quem que decidiu? Quem que tomou essa decisão? Foi o Comitê Olímpico Internacional. Onde? Seria em Tóquio, mas mudou-se para Sapporo, no Japão. Quando que isso ocorreu? Ou que isso iria ocorrer? No verão de 2020. Ou você pode colocar quando que essa decisão foi tomada. Aí você pode colocar que foi no último dia 1º, só que aqui na notícia não apresentou a data de publicação dela. Porque aqui fala que a decisão foi tomada no dia 1º. Só que é 1º de que mês? Então a gente não sabe porque a gente não tem a referência da data de publicação dessa notícia. A gente só tem aqui embaixo a data em que a pessoa pesquisou esse texto e copiou ele para colocar aqui no PET. Mas a gente não tem a data de publicação dessa notícia. Então, dessa maneira, eu acho melhor você colocar quando que seriam realizadas essas provas das Olimpíadas. Então, nessa parte do quando, você pode colocar que é no verão de 2020. E por último, você vai colocar a circunstância do motivo desse fato ter ocorrido. É porque em Sapporo
as temperaturas são mais amenas, mais suaves do que em Tóquio, favorecendo o bem-estar dos atletas. 3. Quais as decorrências citadas no texto sobre esse fato? As decorrências são os motivos. Então, embora a gente já tenha falado aí nessas circunstâncias sobre quais que foram as motivações que levaram a essa mudança do local de provas, o PET está pedindo, então a gente vai repetir essas informações. Só que agora a gente vai colocar mais detalhado. Então, as decorrências, o motivo desse fato ter acontecido. O primeiro motivo aqui, ó. As temperaturas são mais amenas no verão em Sapporo, cerca de 5 a 6 graus a menos do que em Tóquio. Segundo motivo, no verão de 2020, os termômetros ultrapassaram os 35 graus em Tóquio. Isso prova que lá as temperaturas são bem mais quentes, bem mais elevadas. 3. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, se mostrou favorável à transferência da sede da maratona e da marcha atlética no intuito de poupar atletas do forte calor. Então, pela influência, né, pela decisão aí do COI, do que eles achavam que era melhor para os atletas, é que acabou ocorrendo essa mudança. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu vou mandar um salve para alguns inscritos aqui do canal. Matheus Boleiro, um salve. Arthur BH. Lendia XP, Kézia Gamer, Regina Melo, Maria Denise Souza, Mariângela Moreira, Maria Clara, Nanda Advém, Núbia Lacerda, Ivi ZL, Só Pra Assistir, Vanessa de Araújo, Lin Free Fire, OKJ, Vlog da Preta, Daniel Rodrigues, Mimimi Miguel, Lisboa, Bela tchau, Bela tchau, Bela tchau, 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 Ana Gamer, Kelly Ferreira, João Victor, Maria Loucama Buchamp, Fabrício Júnior, Ana Flávia Santos, Miguel Cruz, Gise Moraes, Joelma Aparecida Silva, Ivanilda Maria, Cláudia Silva, Ana Paula M, Wesley Felipe. Quero só reforçar o cronograma de envio dos vídeos de correção do PET 3. Vai ser sempre assim, toda semana. Segunda-feira é o dia que eu posto os vídeos das minhas turmas, que é o 2º ano do ensino médio e o 9º ano do ensino fundamental. Na quarta-feira eu vou postar o vídeo do 6º e do 7º ano. E na quinta-feira eu vou postar o vídeo do 3º, do 1º e do 8º. Se eu conseguir postar algum vídeo antes, eu posto, mas o cronograma inicial é esse aí. Muito bem, gente. Então essa foi a correção da semana 2 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Façam o PET, entreguem para os seus professores e eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!